Exercício de fixação. Conceitue testemunho para você. Para mim, Christian, testemunho é a impressão que causamos diante do nosso próximo, através das nossas atitudes, maneira de ser e de agir em nosso cotidiano. Cite os diferentes tipos de testemunho. Número 2. Testemunho pessoal, testemunho familiar, entre amigos e no trabalho, e por último, o testemunho ministerial. Número 3. Fale sobre o testemunho pessoal. O testemunho pessoal é considerado por mim como a maior arma do cristão diante da sociedade. Afinal de contas, atitudes, gestos valem mais do que palavras. Testemunho pessoal são as atitudes de alguém que precisa demonstrar através da sua vida que teve um verdadeiro encontro com Jesus e nasceu de novo. Número 4. Fale sobre o testemunho familiar. Como temos aprendido, nossa família é a célula principal. Assim sendo, causar uma boa impressão diante daqueles que convivem conosco vai gerar crédito em âmbito geral. Sendo assim, considero o testemunho familiar o principal de todos eles, pois aquilo que ensinamos para os outros deve ser primeiramente praticado no nosso lar e entre nossos familiares. Número 5. Fale sobre o testemunho social, entre amigos e colegas de trabalho. Amados, eu entendo que assim como nós precisamos ter um bom testemunho pessoal, primeiramente a começar pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, da mesma forma é importante, segundo nós aprendemos na carta de Paulo a Timóteo e também na carta de Paulo a Tito, é importante que nós possamos ter um bom testemunho dos de fora. E esses de fora, eu acredito que enquadra-se aqui os nossos amigos, colegas de trabalho e até mesmo as pessoas da sociedade em geral. Eu creio que nós devemos dar realmente um bom testemunho diante dessas pessoas. A palavra de Deus ensina que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu creio que nós devemos realmente, como diz a palavra de Deus, vigiar para que não venhamos causar escândalos. Afinal de contas, a palavra de Deus ensina que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E esta grande nuvem de testemunhas, embora nós venhamos a entender que diz respeito aos heróis da fé, da galeria da fé, descritas em Hebreus capítulo 11, mas também eu creio que podemos aplicar esse texto para com a multidão de pessoas que nos cercam, que nos observam, principalmente hoje com a mídia social. Então, realmente, precisamos vigiar o tempo todo para causar impacto, para causar um bom testemunho diante da sociedade em geral. A palavra de Deus diz que se eu fizer tropeçar um dos pequeninos discípulos de Jesus, por causa do meu mau testemunho, caso eu venha cometer qualquer tipo de escândalo, a palavra de Deus diz que é preferível amarrar uma pedra de moinho no meu pescoço e precipitar ao mar. Então, só por esse versículo, a gente já vê como que é importante e realmente de alta responsabilidade o nosso testemunho social. Número 6. Fale sobre o testemunho ministerial. Então, amados, da mesma forma, o nosso testemunho ministerial. Se Deus confiou a nós um ministério, Deus confiou responsabilidades para com a noiva do Cordeiro, para com a igreja de Jesus, como eu acabei de dizer, como aprendi com o pastor Silas Malafaia, a noiva ela é do noivo, já dizia João Batista. Então, amados, realmente há uma responsabilidade muito grande de exercer um bom testemunho no nosso ministério, a forma de proceder, a forma de agir, porque o nosso ministério ele está totalmente
à disposição do reino, à disposição de vidas, à disposição da igreja de Jesus. E nós precisamos realmente ter muita cautela, realmente ter um bom testemunho, porque nós não podemos manchar a noiva do Cordeiro, não podemos causar escândalo, não podemos influenciá-la de maneira negativa, né? Então precisamos realmente, como temos aprendido na lição, demonstrar a eles, em primeiro lugar, que tudo aquilo que ensinamos é fruto de uma vida de relacionamento e intimidade com Jesus, né? Dentro do ministério e o serviço prestado pelo ministério, deve ficar claro. As pessoas precisam ver que nós não somos aqueles que conhecem Jesus apenas de ouvir falar, mas que conhecem Jesus de caminhar com Ele. Nós precisamos transmitir essa segurança para aqueles que nos ouvem, para as pessoas que caminham conosco dentro do âmbito ministerial. Amém? Da mesma forma como acontece na sociedade, na família. Número 7. Diga quais os princípios que podem ser aplicados a esta lição e por quê. Então, basicamente, amados, todos os princípios: caráter, mordomia, autogoverno, individualidade, semear e colher, todos os princípios podem ser aplicados, né? Existem base bíblica, né? O princípio da união, o pacto, basicamente existe base bíblica para se associar a todos esses princípios dentro do tema, né? Como o assunto aqui em questão é testemunho, o testemunho está totalmente ligado à palavra caráter, ao princípio do caráter, né? Ter um bom testemunho é apresentar um bom caráter. Quando eu sou um bom mordomo do meu corpo, um bom mordomo da minha alma, do meu espírito, eu também estou dando um bom testemunho, princípio da mordomia. Quando eu tenho autogoverno, eu tenho domínio sobre as minhas emoções, sobre os meus impulsos carnais, domínio sobre os meus sentimentos, autocontrole, eu também vou acabar dando um bom testemunho, né? Princípio do autogoverno. Dentro do princípio da individualidade, quando eu respeito a minha identidade, eu não me comparo com ninguém, eu respeito quem eu sou, né? Procurando respeitar os meus limites, as minhas características, até onde eu posso ir, o motivo pelo qual Deus me criou, o propósito pelo qual Deus me inseriu no seu reino. Quando eu respeito tudo isso e procuro viver uma identidade única, sem querer imitar ninguém ou copiar ninguém, vivendo o meu eu interior, eu estou também dando um bom testemunho, diferente de alguém que procura manipular ser alguém que não é, né? Acaba dando mau testemunho. Dentro do princípio do semear e colher, eu acredito que cada ato, cada ação, cada atitude, cada liberação de palavra, cada gesto nosso se convertem em semente. Se esses gestos, esses atos, palavras forem bons, isso vai gerar uma boa colheita e automaticamente estaremos dando um bom testemunho quando semeamos o bem, quando fazemos coisas boas que glorificam a Deus. Dentro do princípio da soberania, quando eu reconheço a soberania de Deus sobre a minha vida, quando eu me submeto à eleição de Deus, à soberania de Deus, respeitando a sua soberania, eu também vou dar um bom testemunho. Finalmente, dentro do princípio da união ou pacto, quando eu consigo conservar a minha aliança com Deus, quando eu mantenho a minha aliança com Jesus intacta, sem mancha, sem pecado, sem quebra de aliança. Da mesma forma, quando eu mantenho a minha aliança com o meu próximo, com os meus irmãos, com o mundo espiritual, quando eu entendo que estamos em aliança porque participamos de uma grande batalha, uma grande guerra, na qual nós todos temos uma única missão, que é implantar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus aqui na terra. Então,
quando eu tenho essa consciência, eu preciso entender que eu estou fazendo parte de uma aliança, de um pacto com Deus e com os meus irmãos. E eu preciso ser fiel a esse pacto. Né? Fazendo assim, eu também estarei dando um bom testemunho. Número 8. Conforme o que você entendeu desta lição, qual a relação entre o líder e o testemunho dele? O testemunho do líder é tudo. Só poderemos ser considerados bons líderes se obtermos um bom testemunho diante do nosso próximo. Assim sendo, o líder deve zelar por ter uma vida na medida do possível irrepreensível. Número 9. Cite pelo menos 3 versículos bíblicos que falam sobre testemunho. Poderia citar aqui Gênesis 4, versículo 4, o testemunho de Abel, quando ele pegou uma primícia da sua fazenda e ofertou a Deus, né, uma oferta de sacrifício, uma oferta sacrificial. Podemos também, em Gênesis 4, versículo 5, observar o testemunho de Caim, diferente do testemunho do seu irmão Abel, um testemunho de alguém que não conseguiu conquistar o coração do pai por causa do tipo de semente ou de oferta que ele decidiu entregar ao Senhor, que no caso de Caim não era uma oferta sacrificial e também não era uma primícia. Então, testemunho bom de Abel, testemunho ruim de Caim. E Atos 15, versículo 2, nós vamos encontrar lá o testemunho de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Atos 15, versículo 2, vai dizer: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa dessa questão. Então aqui, em Atos 15, 2, acontece uma controvérsia, né, uma discussão entre Paulo e Barnabé, uma contenda, diz aqui, e por causa disso, né, com certeza, nessa ocasião, Paulo e Barnabé acabaram apresentando um mau testemunho. Amém, queridos? Então, encerramos aqui a 9ª lição do módulo 3 da Escola de Líderes. Espero que vocês tenham gostado, né? E, por favor, compartilhem esse conteúdo, levem essa mensagem adiante para que se formem, né? Para que se levantem muitos, centenas, quem sabe até mesmo milhares de líderes segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Beijo no coração de vocês. Obrigado por nos acompanhar até aqui.